Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro, lá da Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Tomé-Açu. E hoje, gente, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de geologia, falando sobre marés. Bem, as marés, elas são consideradas aí alterações periódicas, tá, de curto prazo, na altura da superfície do oceano. Esse curto prazo, gente, é porque elas ocorrem num período de horas, né, numa escala de horas, por isso curto prazo. E elas são causadas pela força gravitacional que existe da Lua e do Sol sobre a Terra e também pela atuação da força centrífuga. Então, vocês têm aqui, né, no desenho, um esquema aí do que seria a Terra e essa força de atração gravitacional. Aqui, devido à posição da Lua, vocês têm a atração gravitacional da Lua aqui do lado direito. Isso não significa que ela não tenha força gravitacional causada pela Lua no lado esquerdo, sim, também existe, tá? E aqui vocês têm também a força que é causada pela atração gravitacional por conta do Sol, né? Formando aí esse bojo azul, que seria a propagação da maré. Bem, a maré, gente, também é considerada uma protuberância, né? Quando a gente olha aí a imagem da Terra, vocês estão vendo essa protuberância, que seria nada mais do que a maré resultante aí da força gravitacional, tanto do Sol quanto da Lua. Essa força, gente, de atração gravitacional, ela pode ser calculada pela mesma fórmula lá, para quem conhece, vocês estão vendo aqui, a fórmula a força gravitacional ela é igual à gravidade, né, multiplicado pela massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2, dividido pela distância ao quadrado. Essa, gente, é a fórmula lá de calcular a força gravitacional, né, da lei da gravidade. E é importante vocês atentarem aqui para essa informação de que a força gravitacional de um corpo, ela é inversamente proporcional à distância desse corpo. Bem, para a formação da maré, gente, ocorre que as partículas de água, elas migram livremente como uma resposta aí dessa força gravitacional que atua sobre elas. E isso faz com que a maré acabe ocorrendo. O que vocês estão vendo nessa imagem aqui, que vocês já estão vendo, né, que é uma onda, nada mais é do que a onda de maré. Então, o que acontece? Aqui vocês têm o que seria a crista da onda, né, que seria o momento da maré mais alta, a chamada pré-mar, e aqui vocês têm a cava da onda, que seria a baixa-mar. Aqui vocês estão vendo numa escala de tempo aí de 24 horas e 50 minutos, que corresponde ao dia lunar, que é quando o ciclo de maré, esse ciclo de maré aqui termina. A maré é considerada a maior de todas as ondas. Por que isso? Lembrem-se lá que uma onda, ela pode ser medida, né, pelo seu comprimento, que é a distância entre duas cristas sucessivas ou entre duas cavas sucessivas. E quando se trata da maré, gente, esse comprimento de onda, que é dado por L, ele pode ser aí metade da circunferência da Terra. Ele é, porque eu tenho a maré alta num ponto, e aí a outra maré alta, ela pode estar aí, né, no outro lado da bacia oceânica, em outro ponto da Terra. Por isso ela é considerada a maior de todas as ondas. Bem, de acordo com a teoria de equilíbrio das marés, a superfície do oceano ela vai estar sempre em equilíbrio com as forças que atuam sobre ele. Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, a Lua, e essas setas representam a força gravitacional atuando sobre o oceano, o que faz com que a maré ela seja puxada nesse sentido. Aqui, gente, no lado oposto, onde vocês não estão vendo a seta, também existe aí uma força de atração gravitacional causada pela Lua. Entretanto, essa força nesse lado oposto ao que a Lua se encontra é menor. Desse lado, o que prevalece é a força centrífuga. Se lembrem lá pela terceira lei do movimento, né? A força centrífuga é aquela lei que atua na direção oposta. Então, aqui, mais próximo da Lua,
a força de atração gravitacional da Lua predomina, e nesse lado oposto predomina aí a força centrífuga, apesar de também haver aqui influência da gravidade da Lua. Nessa figura, gente, vocês podem ver aí como é que funciona essa atração Terra e Lua. Então, pensem bem aqui, prestem atenção. Se vocês têm aqui um observador nesse ponto, né? Vamos chamar aqui do ponto inicial. E esse observador, ele está na mesma direção aí no que seria a Lua. Vocês podem ver aqui em cima a Lua. Só que a Terra, ela tem um movimento de rotação, né? Naquele período de 24 horas. Então, o que que acontece? Durante o momento zero, o observador estaria aqui, alinhado com a Lua. Passado 8 horas, o observador ele já estaria mais distante, e aí, se vocês considerarem essa parte azul, vamos supor que de manhã, aqui no momento zero, ele estava no local onde a maré estava alta. Passado 8 horas, por conta do movimento de rotação, esse observador ele já está num ponto onde a maré está baixa. Passado 16 horas, ele está em outro ponto, e quando fecha o ciclo de 24 horas, ele retorna lá para aquela posição inicial de maré alta. Só que a gente tem que considerar que a Lua também tem um movimento. Então, passados 24 horas, a Lua já não vai mais estar na mesma posição. A Lua já se afastou. E para o observador ficar novamente alinhado à Lua, é necessário aí que a Terra continue o movimento de rotação por mais 50 minutos. É por isso, gente, que o dia lunar ele tem 24 horas e 50 minutos, né? E o dia solar somente 24 horas. E é por isso também que nós temos a impressão que a Lua ela nasce 50 minutos mais tarde a cada dia, porque nós estamos no mesmo ponto, só que para a Lua passar, para nós, né, que estamos na Terra, passarmos novamente naquele referencial da Lua do dia anterior, é preciso aí mais 50 minutos de rotação da Terra. E esses 50 minutos, eles geram uma defasagem também nos picos de maré, porque para eu ter o mesmo aquele ponto mais alto, né, que seria essa força essa força gravitacional mais alta, exatamente do mesmo jeito que eu tive no dia anterior, nesse mesmo ponto, vai precisar aí de mais esses 50 minutos. Bem, para vocês entenderem melhor, também tem essa figura aqui. O que vocês estão vendo aqui seria uma ilha. Então, pensem bem. Bem aqui em cima eu tenho a ilha no momento zero. E todo esse ciclo aqui, né, ele demora aí aproximadamente 24 minutos. Então, 24 horas e 50 minutos ao certo, se a gente for considerar exatamente. Então, desse momento inicial zero, aqui a ilha ela está exposta. Depois de 6 horas e 25 minutos aproximadamente, porque pensem bem, se o todo demora 24 horas e 50 minutos, né, o dia lunar, metade do dia lunar vai ser 12 horas e 25 minutos. Então, observa a ilha, está aqui nesse ponto exposto, digamos que seria o momento zero. Depois de aproximadamente aí 6 horas e 12 minutos, ela vai estar nesse ponto aqui, que seria um ponto submerso, e assim vai a cada 6 horas e 12 minutos. Então, 6 horas e 12 minutos ela chega aqui, 6 horas e 12 minutos ela chega aqui, até que ela retorna aí à posição inicial. É por isso, gente, por exemplo, para quem mora, né, na frente de uma praia, é por isso que tem horas que a maré está lá em cima, cheia, e à medida que essas horas vão passando, a maré vai mudando, ela vai subindo, vai descendo, de acordo aí com o movimento de rotação da Terra. Bem, a maré ela também tem influência do Sol, como eu falei para vocês, né? A chamada maré solar. Porque pensem bem, lembrem-se que o Sol, ele é o corpo de maior massa do sistema solar. Ele tem aí praticamente 99,9% de toda a massa do sistema solar. Ele tem
a massa dele é 27 milhões de vezes maior do que a massa da Lua, então ele vai exercer uma influência gravitacional sobre a Terra. Mas toda vez que a gente fala em maré, vocês já devem ter se dado conta que a maré ela é relacionada com a Lua, né? Os pescadores, eles sempre prestam atenção na Lua para entender as marés. Não é normal, não é comum a gente pensar na maré e relacionar com o Sol. Por que isso, gente? Isso acontece porque a influência do Sol, apesar dele ter uma massa muito grande, ela é bem menor, aproximadamente 2 vezes menor do que a influência da Lua. Ele corresponde apenas a 46% da influência que a Lua exerce sobre a Terra, sobre as marés. Lembrem lá no início da aula que eu falei para vocês que a força gravitacional ela é proporcional à distância. E o Sol, ele está muito mais distante, né? Se a gente for comparar aí o sistema Sol, Terra e Lua, a Lua está muito mais próxima da Terra e o Sol está muito mais distante. E essa distância faz com que a força gravitacional do Sol sobre a Terra seja muito reduzida quando comparada com a força gravitacional que a Lua exerce. Então, aqui na figura, vocês têm aí uma simulação, né, do que seria a Terra. Aqui em lilás, vocês têm o que seria a maré causada, o bojo de maré causado pela influência do Sol. Em laranja, o bojo causado pela influência da Lua. E aqui seria em azul, né, o somatório, a força resultante por conta da influência desses dois astros. Bem, se a gente for comparar, gente, aí os efeitos do Sol e os efeitos da Lua sobre a nossa maré, a gente vai ver que isso vai mudando aí de acordo com o movimento desses astros. Então, prestem atenção aqui. Quando nós temos esse alinhamento aqui, a gente tem o Sol e a Lua, né, alinhados com a Terra. Vocês estão vendo aqui que as forças gravitacionais, elas se somam. E aí, então, eu vou ter uma maré diferente do que nesse segundo momento aqui, que a força gravitacional do Sol, ela está sendo exercida para um lado e da Lua está sendo exercida para outro lado, né? Nesse caso aqui, as forças se dividem. E isso vai resultar em marés maiores ou menores. Vamos ver. Então, quando eu tenho esse alinhamento, que é a chamada conjunção, quando as forças se somam, né, aqui Sol, Lua e Terra, as forças se somam. Eu vou ter as chamadas marés de cisígia, que são aquelas marés com maior amplitude que ocorre aí na Lua cheia e Lua nova, né? Essa conjunção aqui, esse alinhamento, quando a Lua está nessa posição aqui em relação à Terra e o Sol é Lua cheia, e quando a Lua está nessa posição aqui, é Lua nova. Então, nesse período, 2 vezes no mês, eu vou ter as chamadas marés de cisígia, que são aquelas marés com maior amplitude. Agora, quando eu tenho esse outro alinhamento aqui, que forma esse ângulo aí de 90 graus, eu tenho a chamada oposição. E nesse caso aí, eu vou ter as marés com menor amplitude, justamente porque as forças elas estão se dividindo. E aqui é o que ocorre quando eu tenho lua crescente e lua minguante. Bem, se vocês olharem aí esse gráfico, né, um gráfico de 30 dias, vocês estão vendo desde 23 de julho a 23 de setembro. E o que esse gráfico mostra nada mais do que o que seria a crista aqui em cima e a cava da onda de maré. Então, vocês têm subida e descida, né? Porque aí são vários dias. Então, olhem só, aqui na subida, vamos pensar aqui no início de quando foi medido, aqui, que seria o final de junho. Vocês têm essa elevação aqui de 2 metros, e à medida que os dias foram passando, vocês estão vendo que essa amplitude diminuiu, e aí aumentou de novo e diminuiu de novo. Então, aqui automaticamente vocês podem deduzir que aqui era o período de conjunção, né? Provavelmente lua cheia ou lua nova, aqui onde a elevação está mais alta e aqui também, e aqui onde a elevação diminui,
vocês tinham o período aí de oposição, a maré de quadratura, que é a lua crescente ou a lua minguante. Aqui é a mesma coisa, certo? Isso aí é uma interpretação, tá, de um gráfico mensal de amplitude de maré. Além da maré, dessas marés de quadratura e cisígia que ocorrem aí ao longo do mês, a gente também tem a maré equinocial de cisígia, que ocorre 2 vezes por ano. E essa maré, gente, ela ocorre porque nos 2 períodos, né, 2 vezes por ano, o Sol, ele cruza o plano do equador celeste, né? Lembrem-se que existe lá um movimento de translação e 2 vezes por ano, a gente chama do movimento aparente, o Sol ele fica muito mais próximo do Equador. E lembrem-se que a força gravitacional ela está diretamente, ela é inversamente proporcional à distância, né? Então, quando o Sol ele está mais próximo da Terra, que é justamente nos períodos conhecidos como equinócio, a força gravitacional ela vai aumentar e isso aí vai resultar em uma maior amplitude de maré. E é justamente o que ocorre em março e em setembro. Março, né, conhecido como o mês das águas grandes, é justamente porque em um determinado período de março, o Sol ele está mais próximo da Terra, então eu tenho aí uma influência gravitacional maior, e eu ainda vou ter aquele alinhamento de conjunção, né, que é quando ocorrem as marés de cisígia. Então eu vou ter a chamada aí água grande, né, que as pessoas costumam falar. Bem, se vocês olharem agora então essa figura, pensem um pouquinho. O movimento, esse momento A e o momento D, esse alinhamento, seria o quê? Maré de cisígia ou maré de quadratura? Maré de cisígia. E aqui, esse momento B e o momento C seria a maré de quadratura, né? Quando a amplitude é menor. As marés, gente, elas podem ser classificadas de acordo com a amplitude. Então, quando uma maré em um dado local, a amplitude dela é até 2 metros, esse local é tido como um local de micromaré. Bem, quando a amplitude é entre 2 e 4 metros, né, que seria ali o quanto que a maré sobe e desce, se for entre 2 e 4 metros, é um local de mesomaré, e se a amplitude for acima de 4 metros, é um local de macromaré. Nesse gráfico aí, vocês conseguem ver como que essas marés, essa amplitude de maré é dividida em diferentes partes do mundo. Então, aqui, vocês têm nesse cinza mais clarinho, locais de micromaré, nesse cinza um pouco mais escuro, mesomaré, e preto vocês têm macromaré. Deem uma olhada aqui na nossa costa, né? Costa do Brasil. Aqui nós temos no sul micromaré, e à medida que a gente vai subindo em direção ao norte, a maré, a amplitude da maré ela vai aumentando. Aqui na nossa região, nós temos aí uma amplitude de maré acima de 4 metros, né? Principalmente durante os períodos de cisígia. Nos períodos de quadratura, essa amplitude diminui. Então, nós temos aí um regime de macromaré. Em alguns lugares, outro lugar também aqui, né? Por exemplo, Maranhão, aqui na costa do Pará, na costa do Amapá, existe o domínio das macromarés. E existe um lugar específico no Amapá, que é chamado de Boca de Inferno, que a maré ela sobe até quase 10 metros. Mas aí não é só por conta da influência dos astros, é por conta também da morfologia, né, do canal, do lugar onde essa maré, essas águas adentram, que acabam favorecendo aí essa subida na amplitude. E como vocês podem ver, macromarés, elas ocorrem também em outros lugares do mundo. Então, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, aqui na Austrália e mais alguns locais. Quanto à periodicidade, né, que seria a ocorrência, as marés elas podem ser semidiurnas, diurnas e mistas. Gente, eu conversei com vocês lá que o ciclo completinho, né, seria de 24 horas e 50 minutos. Só que a gente tem que considerar que isso aí seria, digamos, numa bacia, num local, assim, uma bacia oceânica perfeita,
E se não houvesse ali os continentes, né, no meio desse oceano, porque isso faz com que a onda de maré ela oscile de uma maneira diferente, já que a gente tem os continentes e também tem a bacia oceânica com profundidades muito diferentes. Tudo isso vai fazer com que essa onda muitas vezes ela se deforme e aí não dure exatamente 24 horas e 50 minutos, né? Esse tempo completo ele pode ser modificado. Então, mas vamos trabalhar na ideia de 24 horas e 50 minutos ou muito próximo disso. Quando nesse período de tempo eu tenho aí 2 maré altas e 2 maré baixas, a maré é chamada de semidiurna. Quando nesse mesmo período de tempo eu tenho apenas uma alta e uma baixa, né, que seria uma pré-mar e uma baixa-mar, a maré é dita diurna. E quando eu tenho uma mistura dessas duas características, né, num período de tempo de 24 horas e 50 minutos, eu posso ter tanto uma subida e aí 2 descidas, fica meio misturado, eu tenho a chamada maré mista. Para vocês entenderem melhor, deem uma olhada aqui nessa curva de maré. Aqui nesse primeiro caso, vocês têm bem aqui ó, o limite de 24 horas, né? Então, 24 horas e 50 minutos estaria por aqui, assim, muito pertinho dessa linha de 24 horas. Aqui, o que vocês têm, conseguem ver? Aqui, uma maré alta, uma maré baixa, uma maré alta e uma maré baixa, dentro deste ciclo de 24 horas e 50 minutos, ou seja, 2 subidas, 2 altas e 2 baixas. Então, isso aqui é uma maré semidiurna, né? Essa representação. Agora, aqui nesse gráfico do meio, vocês estão vendo dentro de 24 horas e 50 minutos apenas uma maré alta e uma maré baixa. Então, aqui seria uma maré diurna. E para finalizar, aqui no último, vocês estão vendo aí uma subida, uma subida muito pequena e uma descida. Aqui é o caso da maré mista, né? Que é aí essa mistura. Bem, de acordo com a periodicidade, vocês podem ver aqui como que é a distribuição das marés no mundo. Então, em verde, a gente tem as marés semidiurnas, que são as que atuam aqui na nossa costa. Se vocês foram na praia e já perceberam, né, como é mais ou menos que acontece aqui na nossa região. Vamos supor que eu tenho um pico de maré alta 6 horas da manhã. E aí, aproximadamente meio-dia, a maré vai estar baixa, e depois, aproximadamente 6 horas da tarde, a maré vai estar alta de novo, e meia-noite ela vai estar baixa de novo, né? Então, num período aí de 24 horas, eu vou ter 2 subidas e 2 descidas, o que equivale a 2 pré-mares e 2 baixa-mares. Então, nossa maré é semidiurna. E aí alguns que é a maré que ocorre aí na maioria dos locais, mas também existem locais com maré diurna, que são esses aqui em amarelinho, e marés mistas, que são esses em vermelho. Essa informação, gente, aqui, já para finalizar, é para vocês se familiarizarem com a chamada tábua de maré. A amplitude de maré, gente, a altura, na verdade, a altura da maré, ela já foi medida em alguns locais do mundo, em muitos locais, diga-se de passagem, e aí, a partir daí, é possível fazer uma previsão de como que essa maré vai ser no futuro. Aqui no Brasil, a Marinha faz esse serviço e oferece aí, para o ano inteiro já, como que vai ser essa previsão de altura de maré em diferentes locais do Brasil. Então, se vocês entrarem lá no site, eu vou colocar para vocês essas informações lá no sistema, no SIGA. Vocês podem acessar a tábua de maré que eles disponibilizam e ter lá as informações de qual é o horário, né, da subida da maré e qual é o horário da descida, da pré-mar. Então, vamos prestar atenção aqui, vamos pensar aqui, né? Isso aqui, gente, é o fundeadouro de Salinópolis, né? Uma medida lá em Salinas, que a Marinha acompanha. Então, vamos pensar aqui, né? Que seria dia 2 de janeiro. Aproximadamente aí 4 horas da manhã,
na verdade é 3h53 da manhã, a maré vai estar mais baixa, ó, ela vai estar aqui em 0,6. Quando chegar quase 9h30 da manhã, então passada aí mais ou menos umas 5h30, a maré vai estar no pico, o pico mais alto. E aí depois de 9h30 até 7h da noite, então aí é passado quase 6 horas. Desculpa, gente, não é 7h da noite, é 16 horas, 4h da tarde. Passado aí quase 6 horas, um pouquinho mais de 6 horas, a maré vai estar de novo na baixa. E aí depois passado quase 5h30, já 21h21, a maré vai estar de novo na alta. Então, aquele gráfico de subida e descida de maré, ele pode ser plotado a partir dessas informações. As duas cavas, né, da onda de maré seria 0,6 e 1, e as duas cristas seriam 4,4 metros e 4,7 metros, tá? E essa informação, gente, ela é disponível aí para vários locais, tá? Do Brasil e do mundo, para a gente poder ter aí um acompanhamento da subida e da descida da maré nos diferentes dias dos meses, do ano, em diferentes locais. Bem, eu termino por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem me contactar.